Boa noite com Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Como o Senhor falou, comunhão, e o Senhor falou também que poderia ser comunhão em outras mensagens, né? Deus nos dirigiu a falar o parágrafo na mensagem discernindo o corpo do Senhor. O nosso profeta, ele leu a Bíblia. Eu vou ler só o parágrafo do capítulo 11 de 1 Coríntios, parágrafo 28, o versículo 28. Ele leu desde o 23, mas eu vou ler só o 28 só. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Eu vou ler o 28 e o 29. E assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E quando ele leu essa escritura, no versículo 28, eu achei muito interessante. Tem aqui um parênteses, depois da escritura, o nosso profeta disse: tenho derramado muitas lágrimas sobre esta Bíblia, e tem algumas páginas um pouco borradas. O parágrafo 13, é antes do parágrafo 13, dentro da escritura. O parágrafo 13, ele inicia: meu tema esta noite é discernindo o corpo do Senhor. E antes da escritura, na mesma linha, estava esse entre parênteses, né? Tenho derramado muitas lágrimas sobre esta Bíblia, e tem algumas páginas um pouco borradas. Aí eu me lembrei, para essa mensagem chegar em nossas mãos, né? Para chegar em nossas mãos, quantas lágrimas o nosso profeta derramou, né? Ali ele lendo. Então isso me chamou muita atenção no início do tema. E boa noite também para a nossa audiência do outro invisível, pela transmissão, né? No parágrafo 14, o nosso profeta diz: agora, nosso destino eterno não está completamente determinado pelo que vemos ou ouvimos, porém está determinado pela classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Paulo não estava disputando com eles por haver tomado a comunhão. O ato deles estava bem, disse o irmão Brano, o ato deles estava bem, porém seu discernimento estava mal. O tomar a ceia do Senhor é o mandamento do Senhor, porém tomá-la indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, é onde está o erro. Estes cristãos estavam tomando a comunhão e não estavam vivendo a vida. O cristianismo é uma experiência, é uma vida, e estes cristãos estavam vivendo qualquer classe de vida, vê? Dando mau exemplo de sua profissão. E Paulo disse: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, isto é, que estão mortos por não haver discernido o corpo do Senhor. E nós que nos chamamos cristãos, não temos o direito de tomar a comunhão, a menos que estejamos vivendo acima da reprovação do mundo. Vê? Não temos nenhum direito. A comunhão é para aqueles que estão vivendo justamente como exemplo do cristianismo. A pior coisa que há no mundo é uma pessoa que trata de personificar algo. E há muito disso no mundo hoje.
E não é só porque repreendendo a igreja de Corinto por tratar de fazer algo que o Senhor tinha mandado, sem discernir o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor são os crentes, mas hoje estamos fazendo coisas sem discernir a palavra de Deus. Devemos ter discernimento de tudo o que fazemos, e isso devia ser medido pela palavra de Deus. Aí vamos aqui um pouco mais à frente, parágrafo 40. O profeta diz: eu sei que isso é duro, porém necessitamos de discernimento. Necessitamos do discernimento pela palavra. A palavra é verdadeira. Tome a palavra, e a palavra de Deus é sempre correta. Não podemos discernir pelo que as pessoas pensam, pelo que os intelectuais digam, nem pelo que os psicólogos nos digam. Temos que ir pelo que Deus diz. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por não discernir o corpo do Senhor, muitos estão fracos e enfermos, e há muitos que dormem, mortos espiritualmente, diz o irmão Branham. E a última praga que açoitou o Egito foi a morte. E a última praga que tem açoitado a igreja é a morte espiritual. E hoje em dia o que necessitamos é de um despertamento espiritual, ao discernimento. Talvez estas pessoas hajam feito isto com boas intenções. O nosso profeta diz: talvez eles tenham feito com boas intenções. Aquele doutor do sul, ele fala do doutor, em uns dias passados, que receitou ácido sulfúrico a um homem e o matou. Ele tinha boas intenções, pensava que estava correto, porém tinha mau discernimento. Vê? Ele não discerniu o seu medicamento. Já pensou passar qualquer medicamento? Também com uma menininha, ele fala da menininha, que estava caminhando pela rua e encontrou um gatinho que estava todo molhado e quase congelando. E ela levou para casa e abriu a porta do forno e colocou ali dentro para que se esquentasse. O gatinho já era. Quer dizer, boa intenção, a intenção era boa, mas no discernimento matou o gatinho. Suas intenções eram boas, porém seu discernimento estava mal. Se nós não tivermos cuidado, também vamos assar o gatinho, viu como o Breno fala? Com o nosso discernimento intelectual, o comunismo tem vindo sobre nós, o mundo tem vindo sobre nós, nossas igrejas estão divididas, os homens estão se dividindo, separando-se aparentemente, não para ter fé, tem suas discussões ásperas sobre pontos insignificantes de doutrina. Devemos nos unir de braços e de coração, e orar, e jejuar, e rogar até que Deus envie de novo ao Espírito Santo, para que possamos ter discernimento espiritual. A última hora tem chegado, e estamos nas sombras da vinda do Senhor, e a igreja não o pode discernir. Estamos vivendo numa hora muito mais tarde do que você pensa. Vê? Vamos aqui mais, já para o final aqui. Parágrafo 62. Nosso profeta diz: agora, para terminar, lhe direi isto. Tem notado que classe de pessoa tem ficado atrás para falar com a igreja espiritual?
de pé com suas costas para a tenda, e sendo ele um estrangeiro, disse: onde está Sara, tua mulher? E disse: ela está na tenda. Disse: em verdade, Abraão, voltarei a ti, de acordo com a promessa que te dei. E Sara riu-se consigo, estando na tenda. E o anjo disse: por que ela riu? Jesus disse: como nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora entendem vocês. Veem porque um ministério como este somente pode ir a gente do Evangelho completo? Veem ao que isto tem chegado? Eu me criei numa igreja batista e fui ordenado como um pregador batista missionário. Porém, quando algo tocou em meu coração, tive o discernimento de saber que isto era a palavra de Deus, e então o fez manifesto. Me disseram: Billy, você vai se tornar um aleluia, ninguém está interessado em ouvir essas coisas. Estava assim, Deus tem os seus filhos que estavam interessados sim. Eu disse: se Deus o tem mandado, Deus o prometeu em sua Bíblia, e Ele terá alguém que esteja disposto a ouvir, correto? Vamos discernir o corpo do Senhor, discernir os tempos em que vivemos. Morreremos espiritualmente se não o fizermos. E se isto é verdade, e o Espírito Santo está conosco, e além do mais temos o último sinal da vinda do Senhor, antes que Ele venha. Recorde, isto foi exatamente antes que Sodoma fosse queimado. Foi umas quantas horas antes de se queimar. Aí o 72, para encerrar. Irmãos e irmãs, vocês, meus amados, não estou tratando de ser parcial, somente estou lhe dizendo a verdade. Eu somente sou responsável pela Bíblia e lhes digo que se creem em mim como seu profeta ou seu servo, então creio que estou dizendo a verdade. O fim está perto. Quanto? Não sei. E não há ninguém que o saiba, porém sei que estamos vivendo na sombra de sua vinda. Amém? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.